Bem, esse vídeo 432 da Comissão Cidadã de Inquérito, a gente vai chamar a atenção para uma fala do Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, com relação à entrada da Polícia Federal na casa do tio França, lá na Ceilândia, depois daquele episódio que aconteceu em frente ao STF no dia 13, que culminou com o falecimento do senhor tio França. Bem, o que chamou a atenção da gente, numa reportagem apresentada pela Globo, foi o fato de a pia da casa do senhor tio França, né, onde na parte de baixo tem um cifrão, aquele cifrão aqui, aquele encanamento de plástico, né, onde escorre a água da pia. Ele estava intacto. E segundo a reportagem, ali foi estabelecido uma armadilha onde tinha uma bomba que pudesse atingir os policiais, né, federais que estariam adentrando naquele estabelecimento. Então, sobre isso eu quero que você preste bem atenção no recorte que a gente fez dessa reportagem para você analisar a fala do diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Passos Rodrigues. Vamos prestar atenção. A PM localizou a kitnet que Francisco alugava em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros da esplanada. E a Polícia Federal mandou para lá uma equipe do Grupo de Bombas e Explosivos. Essas imagens exclusivas de dentro da kitnet mostram tudo bem arrumado, mas alguns pequenos detalhes despertaram um forte alerta nos investigadores. Esse robô foi usado por precaução. Ao chegar à casa de Francisco Vanderlei Luiz, a polícia percebeu em alguns lugares pequenas etiquetas onde estava escrito "Cuidado". O uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Estamos falando aqui de armadilhas para matar policiais que estavam fazendo a investigação. O momento da explosão não foi filmado pelo robô. Essa é a kitnet que Francisco Vanderlei Luiz alugou aqui em Ceilândia. Os móveis e as coisas dele já foram retiradas, mas ainda é possível ver as marcas das explosões e sentir o cheiro de pólvora. Foi debaixo dessa pia que ele fez uma armadilha para os policiais. O uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Aqui, mais uma bomba que ele deixou. Bem, nesse lugar tinha o fogão e tinha um botijão. Pode ser que o robô explodiu o botijão. E no banheiro, ainda é possível ver a mensagem que ele escreveu no espelho e na tampa do vaso, uma etiqueta escrito "Cuidado". O uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Bem, então aí nós temos as imagens antes da explosão, né? Ali onde tinha aquela tarjazinha que ele falou que tinha uma armadilha aí, e aquele imóvel que fica ali, né? Atrás da porta fica o fogão, e aí é o quarto, né? E a situação antes e agora a situação depois, tá certo? Então Essas imagens exclusivas de dentro da kitnet, mas alguns pequenos detalhes despertaram um forte alerta nos investigadores. Bem, pelo que vocês viram, aí vocês podem rever o vídeo várias vezes, o próprio repórter, na hora que apresentou, falou que ali, debaixo da pia, tinha uma armadilha onde tinha um explosivo. Porque tinha uma tarja escrita assim, "Cuidado", na porta, né? Inclusive aquela porta era de plástico, sabe? Aqueles forro de plástico que eles usam, né, no telhado, para cobrir a laje, né? Então, ali era plástico. E você olha dentro da pia, o cifrão, que é plástico, estava intacto. Como pode uma bomba explodir dentro da pia e deixar o cifrão intacto
e isso ameaçar a vida do policial que entrasse lá dentro, isso seria uma armadilha? Então, essa explicação o senhor Andrei está devendo à sociedade brasileira. Tá certo? Outra coisa, só tinha 2 etiquetas na casa, onde tinha a possível armadilha que eles falaram. Uma era debaixo da pia, onde ele disse que tinha uma bomba, né, que foi acionada. E a outra é dentro do banheiro, onde estava aquela tampa do vaso intacta, porque ela é plástico também, tá certo? Então não houve explosivo ali. O que o tio França fez foi uma pegadinha para a Polícia Federal, porque ele sabia que os policiais iriam visitar a sua residência na Ceilândia para encontrar indícios ou elementos que pudessem avançar nas investigações sobre as verdadeiras intenções do tio França com relação àquele ato que ele fez em frente ao STF. Bem, diante disso, a gente convoca, eu quero que a Comissão Cidadã de Inquérito, vocês que são membros da Comissão Cidadã de Inquérito, né, que encaminhem essa denúncia à Procuradoria de Justiça, às Promotorias de Justiça, né, ao Ministério Público Federal, ao COGER, Corregedoria Geral da Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, o Conselho Superior do Ministério Público, a Corregedoria Geral do Ministério Público e, por último, né, para a Subcomissão Permanente de Segurança Pública do Senado Federal, para que convoque o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Passos Rodrigues, para prestar esclarecimentos sobre esta operação que aconteceu na Ceilândia, na casa do tio França. E outra coisa, que ele possa responder por que a câmera do robô não filmou a explosão. E outra coisa que seria interessante que ele respondesse. Por que isto era uma armadilha para matar policiais federais? Se a bomba não foi identificada, não apareceu a bomba em nenhum momento na reportagem. O que explodiu, na verdade, ali? Bem, se você teve a imagem da casa antes da explosão, os móveis intactos, ou seja, foi possível entrar na casa do tio França e fazer uma varredura para identificar a bomba. Bem, não houve a identificação, não houve a materialização da imagem que diz: olha aqui a bomba antes de ser acionada ou antes de ser desarmada. Então não houve a imagem da bomba, ou seja, não se sabe se essa bomba existe. Outra questão, né? Se o robô tinha câmera e ele entrou no estabelecimento, por que ele não filmou a explosão que aconteceu ali? Entendeu? E aí, depois que limparam o ambiente, né, chega o repórter e fala que ali, debaixo da pia, tinha uma bomba que acionou e fez esse estrago todo ali, que poderia ter matado um policial. E como explicar que uma bomba explode dentro de uma pia fechada, em que um cifrão de plástico não é sequer sofrido fumaça, sofrido assim, né, uma color, assim, não ficou com imagem não ficou preto, ou seja, não teve resíduo de fogo, de pólvora, não teve nada. Como pode uma explosão acontecer debaixo da pia, fazer aquele estrago todo na casa e não atingir o cifrão? Certo? Bem, esta é uma pergunta. E outra pergunta:
tinha um fogão ali. E se tinha um fogão, tinha um botijão de gás. Onde estava a imagem desse botijão de gás? Porque ele tinha um quarto e um banheiro, que era germinado. Você entrava na casa do tio Francis, naquela kitnet, né? Você tinha à direita a pia e você tinha à esquerda um cômodo que ia para o banheiro, tá certo? E ali, do lado da parede do banheiro, né? No cômodo da frente, ficava o fogão. E do outro lado ficava a cama do tio França e aquele móvel onde ficava ali os sapatinhos dele, em cima tinha um ventilador. Inclusive o ventilador caiu no chão, tem uma imagem do ventilador lá que também não estragou. Tá certo? Então, é preciso que isso seja bem esclarecido e aí que a Subcomissão Permanente de Segurança Pública do Senado Federal convoque urgentemente esse diretor-geral Andrei Passos Rodrigues para prestar esclarecimento com relação a este episódio. Por que a gente tem essa preocupação? Porque uma coisa é você dizer, né, que o homem que estava no STF no dia 13 tinha intenção de matar alguém. Outra coisa é dizer que o homem que estava lá no STF, ele tinha intenção de se prejudicar apenas. Então é importante que esta narrativa seja bem esclarecida para não colocar a Polícia Federal numa condição de vítima, né, que estava sendo atacada e que estava sofrendo uma ameaça, né, tipo uma armadilha, que a gente não viu através das imagens a realização dessa armadilha. Não existe elementos que comprovem que houve realmente uma armadilha, porque aonde tinha a etiqueta, que era lugar, né, que tinha plástico altamente inflamável, estava intacto. Então é preciso que o diretor-geral da Polícia Federal dê esses esclarecimentos ao Senado, né, e ao Ministério Público Federal, à Corregedoria Geral da Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, o Conselho Superior do Ministério Público, a Corregedoria Geral do Ministério Público, a Subcomissão Permanente de Segurança Pública, as Promotorias de Justiça e as Procuradorias de Justiça. Porque a gente não está aqui vivendo num país, né, onde existia uma Gestapo, que a polícia podia fazer a coisa sem passar pelo crivo, né, da justiça. Então é preciso que as instituições assumam as suas responsabilidades, porque é a cidadania que está fazendo essa reivindicação. Nós aqui da Comissão Cidadã de Inquéritos, né, estamos trabalhando para estabelecer a normalidade nesse país, a pacificação entre a sociedade brasileira, e não é possível que a gente possa imaginar que um diretor-geral da Polícia Federal, que é uma instituição de Estado, esteja agindo, né, de forma política para criar narrativas para prejudicar, né, segmentos da oposição. Então, a Polícia Federal não é uma polícia política, é uma polícia de Estado. E é importante que esse diretor dê esse esclarecimento, né, à Subcomissão Permanente de Segurança Pública do Senado Federal. Dito isso, né, eu vou ficando por aqui e encaminho para vocês, membros da comissão, que façam, né, esse encaminhamento. Agora, com relação à Rede Globo, a gente não pode falar nada porque é uma empresa pública, né? É uma empresa privada, embora receba dinheiro público para vender, né, essas informações, a gente não pode cobrar nada dela, porque isso já deixa um arranhado muito grande na imagem dessa empresa, porque a credibilidade pode estar comprometendo cada vez mais, e isso aí já é um dano para a própria empresa. Que eles revejam a forma de trabalhar a comunicação, né,
para não iludir as pessoas, não enganarem as pessoas, não criar narrativas que vai fazer, né, um alinhamento político para defender uma narrativa que não é interessante para a pacificação do país. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui, sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito, libertas ainda que tardia. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias brasileiras e todas as instituições de Estado, que elas possam voltar à normalidade e deixem de ser instrumentalizadas por elementos com ideologias políticas que vão prejudicar, né, a harmonia social. Um abraço. Comentem, curtem, compartilhem, se inscreva no nosso canal TV Del Rey no YouTube e João Paulo Guimarães no Facebook. A gente só pede isso, né? E compartilhe, porque esse vídeo foi feito especificamente para os membros da comissão, para que eles possam fazer esses encaminhamentos para esses órgãos que nós estamos citando aqui. Um abraço.